capítulo 17. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 17. Aqueles que encontraram, digam amém. Os que não encontraram, digam, espere só mais um pouquinho. O título vai dizer assim: a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão Jesus. Amém. Podem tomar seus assentos com toda a liberdade de glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu quero agora compartilhar com meus irmãos uma palavra que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a seguir. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez aos rudimentos fracos e pobres. E aí o apóstolo Paulo começa então aqui a criar uma exortação, mas não é a linha de raciocínio que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar outra coisa. Eu quero falar sobre misericórdia de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, voltando ao texto aqui da transfiguração, esse dia aconteceu um fato extraordinário. Eu estudando e buscando a fundo sobre essa questão da transfiguração de Jesus, acabei descobrindo que esse monte era justamente o Monte Horebe, ou o Monte Sinai. Justamente um monte em que Moisés recebeu a lei de Deus sobre pedras, escrita em pedras. Nesse monte
Moisés passou 40 dias e 40 noites para que Deus ali escrevesse a lei para dar para o seu povo. Nesse mesmo monte, Elias também teve um encontro com Deus, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar nesse monte, e ali Deus se apresentou a ele de uma forma extraordinária. Jesus, nesse dia, escolhe ali os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, seu irmão, para ir com ele a esse monte. Esse monte é um monte muito alto, uma escala grande, uma escala demorada, não era fácil subir, havia um grande sacrifício para chegar até lá. E eles subiram lá, e quando eles estavam lá, aconteceu um fator que deveria se acontecer. Por isso que eu li o que está escrito em Gálatas. Vindo a plenitude dos tempos, então Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os filhos de Israel. Aqui esse fato é algo extraordinário. Quando Moisés foi no Monte Sinai para receber a lei, a Bíblia diz que lá ele ousadamente pediu para ver a face de Deus. E quando ele faz esse pedido, Deus diz para ele: homem nenhum viu a minha face e viveu. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas Deus usa de misericórdia para com ele. Olha, vou fazer o seguinte: eu vou colocar você em uma fenda de uma rocha, eu vou colocar minha mão sobre você e você vai ver as minhas costas. Quando a minha glória passar, você vai ver as minhas costas. E assim ele fez. E Moisés, vendo a glória de Deus passar, deve ter tido uma experiência extraordinária, vendo ali a totalidade de Deus na sua glória, no ser a qual ele é realmente. E quando ele desce daquele monte, o seu rosto fica iluminado. O seu rosto fica iluminado. E o povo começa a se admirar. Moisés, o seu rosto está parecendo o rosto de um anjo, está brilhando. E por muitos dias o povo tinha medo de chegar perto de Moisés. Foi necessário Moisés cobrir o seu rosto com um véu até um período de tempo em que a glória de Deus ainda estava sobre o seu rosto. Não acabou da noite para o dia, demorou. Quando Moisés entrava no tabernáculo, ele tirava o véu, ficava na presença de Deus, mas quando ele ia ensinar o povo, ele colocava o véu sobre o seu rosto. Mas nesse dia em que o Filho de Deus foi glorificado, porque a sua glória nesse momento apareceu, a Bíblia diz que o seu rosto pareceu como o sol, e as suas vestes pareceu a luz, branca como a luz. Se nós olhar muito para essa lâmpada dos nossos olhos, você vai começar a reclamar. E o seu rosto era como o sol, mas eles viram e não morreram. Eu vejo agora Deus entrando na terra, fazendo com que as pessoas olhem para Ele sem morrer, na pessoa de Jesus Cristo. E os discípulos ali puderam ver Jesus com uma glória sobre a sua vida, e ali eles se maravilharam. E aí de repente aparecem duas pessoas, que é algo interessante. Aqui algumas pessoas podem até questionar, mas a Bíblia diz que os mortos não voltam. Os espíritas têm uma ideologia sobre a questão da vida após a morte, mas nós temos o conhecimento sobre a vida após a morte. O interessante é, para nós que temos o conhecimento de Deus, é que Deus não se limita à questão do estado intermediário entre os que estão vivos e os que estão mortos.
A Bíblia diz que o morto não podia vir, porque Jesus falou a parábola do rico e do Lázaro, dando a entender que os que vão não podem voltar, e os que daqui também não podem ir falar com os mortos ou voltar para pregar. Aí tem um outro versículo que é a palavra de Deus. Eu quero falar um mistério aqui. Antigamente eu me preocupava muito em recitar os versículos, mas Jesus me tirou disso de mim, porque à medida que eu me preocupava em lembrar onde estava o versículo, às vezes eu perdia a linha de raciocínio que Deus queria. E eu vi que de uns anos para cá Deus me tirou isso, porque fica melhor de pregar, porque eu me preocupo mais com a linha de raciocínio e entendimento do que me lembrar onde está escrito. Quando eu lembro eu falo, agora quando eu não me lembro eu também não me preocupo, até porque isso fará com que vocês procurem a Bíblia. Eu falei algo aqui que é bíblico, aí você, mas até onde? Isso é bom, porque você vai se preocupar em procurar onde está na Bíblia Sagrada. É bom eu se recitar, mas também deixar curiosidade para que você procure. Também vai ser uma forma que você vai aprender a palavra de Deus, porque você foi buscar, e quando você busca, você memoriza. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, lembrando aqui que, falando dessa questão do estado intermediário, Deus não se limita a isso. Deus pode todas as coisas. É bem verdade que Elias subiu e não morreu. Aí tem um versículo que a Bíblia diz que Deus é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Então, para Deus nós não morrimos. Para Deus nós não estamos mortos quando morremos. Está ali somente em um lugar reservado, porque o tempo dele acabou aqui. O tempo dessa pessoa acabou aqui. Todos nós temos um tempo aqui, e o tempo acabou, e Deus tem que guardar essa pessoa em um canto. Guardou os justos ali no seio do paraíso, faz essa separação de pessoas justas e pessoas ímpias, e faz essa separação. Enfim, o que eu quero dizer é que Deus não está limitado a isso. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então o que Ele fez? Levou Elias para o céu, tirou a vida de Moisés, ocultou o corpo, ninguém sabe. Aí de repente Ele envia Elias e Moisés. Por quê? Porque Moisés simbolizava a lei e Elias simbolizava o profeta, ou simboliza ainda. E Jesus disse que Ele não veio abolir a lei, mas sim cumprir. Então aquele momento ali é um cumprimento da palavra de Deus, que está se cumprindo na vida de Jesus. Está ali Moisés, está aqui Elias. Mas quem é maior do que Moisés? Jesus. Quem é maior do que Elias? Jesus. Quem veio cumprir a lei? Jesus. Quem veio ser o profeta? Jesus. Está ali, o cumprimento. Depois de João Batista, a Bíblia diz que João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento. Hoje existe um dom de profecia. Deus nos usa em profecia, mas o profeta simbólico terminou em João Batista. Mas Jesus também tinha um ministério de profeta. Ele veio cumprir o seu ministério profético, um ministério de sacerdote que está sendo cumprido agora, e vai cumprir o seu ministério de rei na sua segunda vinda. Voltando então ali à questão de Moisés e Elias. Moisés simboliza a lei e Elias os profetas, e no meio está Jesus, que veio cumprir. Ali está o âmago de tudo. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para remir. Ali então, aqui, o milagre, o sinal de Deus, a resposta de Deus para a humanidade. A profecia dos profetas se cumpriu em Jesus Cristo. Tudo que foi profetizado acerca dele se cumpriu ali, naquele momento. Aleluia, louvado seja Deus.
Eu quero ler mais um versículo aqui que está registrado em Romanos, capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: porque a este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. E aqui eu quero entrar no que Deus colocou no meu coração, que é concernente à misericórdia. Os irmãos lembram que quando eles estavam ali com os fariseus, e ele começou a repreender os fariseus, dizendo que misericórdia ele queria e não sacrifício, porque eles cumpriam muitos sacrifícios, mas não tinham misericórdia. Pelo contrário, eles amavam e obedecer a lei, eles amavam em pegar uma pessoa para apedrejar, eles cometiam um assassinato ali. Nesse julgamento da lei, eles eram os juízes e os sentenciadores, eles mesmos já julgavam e matavam aquela pessoa, porque a lei dizia que tinha que matar. E por não passar anos dessa forma, e Jesus, Deus, ali observando a atitude do coração de cada um, reprovou a atitude deles. E Jesus, como Deus na terra, disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Quando pegaram aquela mulher adúltera no ato do adultério, levaram ela até Jesus para ver se ele tropeçava na palavra, porque a lei dizia que tinha que apedrejar uma mulher, um casal que estivesse cometendo adultério. Pois bem, eles já começaram errado, porque a Bíblia diz que era os dois. A mulher não cometeu adultério sozinha. A mulher não cometeu adultério sozinha. Com certeza, o parceiro dela ali, a pessoa que estava, também cometeu, já que uma vez estava com ela. E cadê esse camarada que trouxeram para Jesus? Não trouxeram, já ocultaram ali, não sei porquê, se esse camarada ele tinha influência ou não, não sei como ocultaram esse homem, não aparece na Bíblia, só a mulher, para ser apedrejado. Já começa errado por aí. Aí tudo bem, Jesus está ali já esperando esse momento, levaram ela lá. E Jesus, com certeza, ali já começou a meditar, escrevendo na areia. E eu vou ensinar esse povo hoje que misericórdia eu quero e não sacrifício. A mulher está ali no chão, todos estão com as pedras na mão, e ele simplesmente pergunta para a multidão que estão com as pedras: quem não tiver pecado, que estão aí entre vocês, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Uma coisa eu vejo que pelo menos essas pessoas foram sinceras. Hoje talvez até jogariam as pedras, porque as pessoas já perderam a sinceridade, mas talvez foi o poder de Deus no coração deles naquele momento para que se realizasse. Porque no momento da crucificação eles endureceram o coração e crucificaram.
Naquele momento eles poderiam também ter endurecido o coração e jogado a pedra, mas naquele momento Deus falou com eles, e eles viram que eles estavam em pecado. Foi saindo de um por um. Quando Jesus viu que tinha saído, perguntou para a mulher: cadê seus acusadores? Ninguém, Senhor. Aí Jesus olha para ela: olha, nem tampouco eu te julgo. Vai, e perdoados estão os teus pecados. Aí ele vai e adverte ela. Ele perdoa ela e adverte: vai e não pegues mais. Ou seja, Deus veio nos dar uma segunda oportunidade. Deus é o Deus de segunda oportunidade. Por isso que nós que fomos resgatados do Egito, ou todos que foram convertidos, temos que ter misericórdia daqueles que estão caídos ou daqueles que caem. Muitos estão endurecendo seus corações e muitas das vezes esquecem que um dia estiveram no hospital doente. Jesus trouxe para o hospital, tratou as suas feridas com muito amor, com muito carinho, e de repente agora ele sarado, ele não faz o que foi feito com ele. Ele perde a misericórdia. Ele não usa mais de misericórdia. Esquece da posição de doente que um dia esteve e que teve um médico para curar, para sarar a sua vida. E agora, em vez de ele retribuir, ele quer se tornar juiz daquela pessoa. Quantos passam na rua, olham o dependente químico e julgam, nem sequer mais estendem a mão para nada. O tempo endurece o coração. Mas a Bíblia diz que o amor é o maior dos dons. O amor supera todos os dons que Deus já nos deu ou nos dará. É o amor por excelência, é o dom por excelência. E Deus, Ele tem esse amor para o ser humano. Deus tem esse amor. Por isso que Jesus sempre olhava com compaixão. Veja, vendo Judas que o trair, nunca ele expulsou Judas, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que vêm a ele, de nenhuma forma ele vai lançar fora, de maneira nenhuma vão lançar fora, porque a vontade do Pai é que eu ressuscite no último dia. Então o que acontece é que Deus é amor, Ele é justiça também, mas o certo é que Deus, Ele dá oportunidade até o último momento. Ele dá oportunidade porque Ele quer que aquela pessoa se salve. Judas ia trair, ele sabia disso, mas nós não vemos Jesus em nenhum momento fazendo acepção de Judas, ou incitando o discípulo contra Judas. Não, até no momento em que Judas foi beijar o rosto dele, ele disse: amigo, aqui vier. Jesus talvez olhou dentro do olho dele e falou: meu amigo, te arrepende. Te arrepende, eu ainda estou aqui, eu vim por ti, amigo, aqui vieste. Com certeza, Judas ali ainda tremeu, se abalou, mas Judas estava já totalmente desviado. Judas estava totalmente já com o coração voltado às obras da carne. Ele estava totalmente enfraquecido espiritualmente. O amor dele estava ali abalado, estava, como eu posso falar, com defeito, estava defeituoso o coração dele naquele momento. E Jesus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. E eu não entendo quando uma pessoa que Jesus libertou das drogas, do alcoolismo, não tem misericórdia. Por um tempo se intitula que está bem diante de Deus, está santificado, e não tem misericórdia. Eu não entendo isso, porque na realidade não é para nós termos misericórdia, sendo que Jesus nos deu misericórdia. Se nós voltarmos no tempo e fazer uma retrospectiva, onde nós estávamos e de que forma estávamos, e Jesus olhou para nós e nos deu uma segunda oportunidade. Eu mesmo já era para estar debaixo da terra 21 anos.
há 21 anos eu já estava lá debaixo da terra, porque o meu caminho era de morte. O meu caminho era de morte. Mas Jesus olhou para mim e viu a promessa que está escrito aqui em Romanos. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Jesus nos escolheu desde o ventre da mãe, e como a mãe tem aquela ansiosidade de ver o filho, eu tenho certeza que Deus também estava esperando cada um de nós nascer. Como uma mãe espera, e quando o filho nasce tem aquela felicidade, eu tenho certeza que Deus, olhando para a promessa e nós sendo já escolhidos para fazer parte da promessa, Jesus se alegrou quando nós nascemos. Houve alegria no céu, porque nasceu um filho da promessa. Jesus olhou: esse aí é meu, esse aí eu já consagrei desde o ventre da mãe. Mas Deus permite que ele viva, que ele nasça, cresça, envelheça e morra. Jesus nos acompanha em toda essa trajetória, no nascimento, no crescimento, no envelhecimento e até a morte, quando ele vem nos buscar. O certo é que eu quero aqui que os irmãos entendam essa alegria de Deus com o nascimento do ser humano, e quero dizer também a tristeza de Deus na queda desse escolhido. E aí entra o grande trabalhar de Deus nas nossas vidas, em nos livrando da morte, em tentando introduzir a palavra de alguma forma, para que um dia você nasça do Espírito. Porque certa vez que você nasceu na carne, mas chegaria um dia em que você nasceria do Espírito, porque você foi escolhido por Ele. E chegou o tempo, assim como chegou na vida de Jesus, a plenitude de Deus veio sobre a terra. Jesus veio, e a plenitude de Deus também um dia chegou na nossa vida. E hoje nós estamos aqui no caminho do Senhor, porque chegou o momento em que nós nascemos de novo. E há 21 anos que o velho Alexandre desceu nas águas. Há 20 anos, 30, cada um aqui tem um tempo em que já está no seu caminho do Senhor, e que o seu velho homem desceu nas águas. É bem verdade que é uma luta diária. O velho homem, de vez em quando, quer ressuscitar, mas o novo homem não pode deixar o velho ressuscitar. É justamente que entra nesse quesito de misericórdia. Nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter compaixão das pessoas que estão caídas, assim como Deus teve de nós. Amém, meus irmãos? Então, veja que Deus trabalhou de uma forma espetacular. Para quê? Para salvar, para cuidar de cada um que Ele escolheu como filho, e não pelas obras da carne, mas por conta da promessa que Ele tem na vida de cada um. Um dia desse eu estava conversando com um dirigente ali da Bethesda 15. A Bethesda 15 está em um momento espiritual muito grande. Eles já estão para mais de 130 membros. Mais de 130 membros. A igreja está inchada, tiveram que comprar um terreno do lado. E aí muitas vezes as pessoas, foi por conta do dirigente que chegou lá. E aí eu conversando com o dirigente, ele bem bastante espiritual, e ele me explicou: irmão, não é por minha causa que eu vim, que isto está acontecendo, é por conta da promessa que existe para essa congregação. Eu só estou sendo privilegiado de estar no momento do cumprimento da promessa. E eu olhei assim para ele e digo: rapaz, verdadeiramente são palavras verdadeiras. O que está acontecendo é a promessa que está se cumprindo naquela congregação. Deus prometeu que iria multiplicar, Deus prometeu que iria crescer, mas chegando à plenitude de Deus, chegou o dia na vida daquela igreja. Assim como Deus já tem prometido muito para essa congregação, e vai chegar um dia que a
plenitude vai chegar na vida dessa congregação. Aleluia. Mas de tudo o que Deus colocou no meu coração é para que a gente tenha misericórdia, irmãos. Misericórdia. Porque Deus tem misericórdia de nós todos os dias. Tem até aquele hino que cantam agora, até fala muito comigo aquele hino, que diz assim, né? Como é aquele hino que diz, porque Ele me escolheu, irmãos? Eu não sei o que Ele viu em mim, que me amou. Quem é que já fez essa pergunta para Deus nessa trajetória, no seu tempo de jornada como novo convertido? Eu tinha feito isso muitas vezes com lágrimas, ainda chorando, agradecido a Deus, sabendo quem eu era, de onde eu estava. Eu digo, Senhor, mas o que o Senhor viu em mim? Né? Não tenho beleza nem formosura. Alguns até falaram assim para mim já, alguns amigos, não com maldade, mas tipo assim, não, mas ele não tem aparência. Tipo, eu não tenho aparência de pregador, né? Um cabelo bem ajeitado, do Yosef aqui. Mas eu sou feliz porque eu sou parecido com Jesus. Jesus não tinha beleza e nem formosura que pudesse agradar a alguém, então eu sou parecido com Ele. E estou feliz por isso. Porque Deus não olha para a aparência, mas olha o que está dentro de nós. O que Ele vai fazer de nós, o que Ele pode usar, Ele pode contar com aquela pessoa, porque Deus é que escolheu, é por conta da chamada. Aleluia, louvado seja Deus. Coloque de pé, meus irmãos, o tempo já foi. Grave no seu coração: misericórdia quero e não sacrifício. É necessário muitas coisas,